Você sabia que existe uma fase da vida que pode fazer você acordar no meio da noite sentindo que está literalmente pegando fogo? Que pode fazer você olhar para a pessoa que você ama e simplesmente não sentir mais nada? E que muitas mulheres passam por isso em completo silêncio, achando que estão enlouquecendo. Fernanda Lima, uma das apresentadoras mais admiradas do Brasil, decidiu quebrar esse silêncio. E o que ela revelou chocou milhões de pessoas. Fica comigo até o final desse vídeo porque o que você vai descobrir aqui pode ajudar você, sua mãe, sua irmã ou alguém que você ama. Olha, eu preciso começar te contando uma coisa. A menopausa ainda é um tabu gigantesco na nossa sociedade. As pessoas falam sobre puberdade, sobre gravidez, mas quando uma mulher chega nos 40 e poucos anos e começa a sentir mudanças brutais no corpo, todo mundo prefere fingir que não está acontecendo nada. É como se fosse um segredo que ninguém pode contar. E foi exatamente por isso que quando Fernanda Lima, aos 48 anos, resolveu abrir o jogo sobre sua experiência com a menopausa, o impacto foi enorme. Porque ela não falou daquele jeito superficial que a gente está acostumado a ver. Ela foi fundo, foi real, foi crua. E é isso que precisamos ouvir. Fernanda começou a sentir os primeiros sintomas por volta dos 45 anos. E olha, não foram sintomas sutis não. Ela acordava no meio da noite literalmente encharcada de suor, com o corpo pegando fogo. Imagina você estar dormindo tranquilamente e de repente sentir ondas de calor tão intensas que você precisa jogar o cobertor longe, abrir a janela, ligar o ventilador, e mesmo assim continuar com a sensação de que está derretendo. Noites em claro, acordando várias vezes, o corpo fritando como ela mesma descreveu. Mas olha, as ondas de calor foram só o começo. O que realmente abalou Fernanda foi algo muito mais profundo, algo que mexe com a essência de quem ela é como mulher e como esposa, a perda total da libido. E aqui eu preciso fazer uma pausa porque esse é um dos aspectos mais silenciados da menopausa. Ninguém fala sobre isso abertamente. Mas Fernanda teve a coragem de dizer: eu perdi completamente a vontade de ter relações sexuais. Pensa no impacto disso. Você está num casamento feliz, você ama seu parceiro, mas de repente seu corpo simplesmente não responde mais. Não é que você não ama a pessoa. Não é que você não se importa. É que biologicamente, hormonalmente, algo mudou dentro de você. E isso não afeta só a relação com o parceiro, afeta a forma como você se vê como mulher. Fernanda falou com muito bom humor sobre a dificuldade de dizer não para o marido, Rodrigo Hilbert. Mas por trás do humor, tem uma dor real. Tem a frustração de não se reconhecer mais. Tem o medo de que isso afete o casamento. Tem a culpa de não conseguir corresponder aos desejos do parceiro. E sabe o que é mais assustador? Muitas mulheres passam por isso achando que o problema está só com elas. Que elas estão erradas. Que estão falhando como esposas. Quando na verdade é um processo biológico completamente normal que afeta milhões de mulheres ao redor do mundo. Mas a história não para por aí. Fernanda também mencionou algo que muita gente não sabe: os sintomas neurológicos da menopausa. Ela falou sobre a sensação de nevoeiro cerebral, aquela confusão mental onde você esquece palavras no meio de uma frase, onde você entra num cômodo e esquece o que foi fazer lá. E fica mais interessante ainda, ela disse que alguns desses sintomas, como sensibilidade extrema a ruídos e luzes, podem até ser confundidos com autismo tardio. Imagina a confusão mental de uma mulher que está passando por isso sem entender o que está acontecendo. Então, o que Fernanda fez? Ela não ficou parada esperando que os sintomas passassem sozinhos. Ela tomou o controle da situação. Começou uma rotina intensa de exercícios físicos, que ajuda não só com os sintomas físicos mas também com o equilíbrio emocional. E mais importante ainda, ela procurou ajuda médica e começou a fazer reposição hormonal. E aqui vai uma verdade que precisa ser dita: não tem nada de errado em procurar ajuda. Não tem nada de errado em fazer reposição hormonal quando necessário. Não tem nada de errado em usar os recursos da medicina moderna para ter qualidade de vida. Fernanda foi tão longe nessa jornada de conscientização que participou do podcast Sem Vergonha para falar abertamente sobre o tema. E sabe por quê? Porque ela entendeu que quando uma mulher com a visibilidade dela fala sobre isso,
ela está dando voz a milhões de outras mulheres que sofrem em silêncio. Pensa comigo. Quantas mulheres estão nesse exato momento passando pela menopausa achando que estão sozinhas? Quantas estão com medo de falar com o marido sobre a perda de libido? Quantas estão achando que estão enlouquecendo por causa do nevoeiro cerebral? Quantas estão destruindo relacionamentos porque não entendem o que está acontecendo com seus corpos? A coragem de Fernanda em expor sua vulnerabilidade não é só sobre ela. É sobre criar uma rede de apoio. É sobre normalizar uma conversa que deveria ser normal, mas ainda é tratada como tabu. É sobre dizer para outras mulheres: olha, eu também estou passando por isso. Você não está sozinha. Você não está errada. E tem jeito de lidar com isso. E olha que interessante. A menopausa não é o fim de nada. É uma transição. É uma nova fase. Com as informações certas, com o acompanhamento médico adequado, com apoio emocional, dá para passar por essa fase mantendo qualidade de vida, mantendo relacionamentos saudáveis, mantendo a autoestima. O problema nunca foi a menopausa em si. O problema sempre foi o silêncio ao redor dela. O problema foi tratar como se fosse algo vergonhoso. O problema foi deixar mulheres navegarem sozinhas por essa tempestade sem bússola, sem mapa, sem apoio. Então olha, se você é mulher e está começando a sentir alguns desses sintomas, por favor, não se cale. Procure um médico. Converse com outras mulheres. Pesquise sobre o assunto. Você não precisa sofrer em silêncio. E se você é homem assistindo esse vídeo, presta atenção. Se sua esposa, sua mãe, sua irmã está passando por essa fase, seja paciente. Seja compreensivo. Aprenda sobre o assunto. Porque o apoio de quem a gente ama faz toda a diferença no mundo. Fernanda Lima nos deu um presente quando decidiu falar abertamente sobre isso. Ela abriu uma porta. Agora cabe a cada um de nós entrar por essa porta e continuar essa conversa. Se esse vídeo foi útil para você, deixa aquele like e se inscreve no canal porque a gente vai continuar trazendo conteúdos que realmente importam. E mais importante ainda, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Porque talvez você conheça alguém que está passando exatamente por isso nesse momento e precisa ouvir que não está sozinha. Deixa aqui nos comentários. Você ou alguém próximo já passou por essa experiência? Vamos criar uma corrente de apoio e informação. A mudança começa quando a gente para de ter medo de falar. Obrigado por ficar até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. E lembra, conhecimento é poder, mas conhecimento compartilhado é transformação. Até mais!